Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais essa entrevista. Essa é uma live organizada pelo Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, GESSE. E antes de começarmos, gostaríamos de convidá-los a seguir o GESSE nas nossas redes sociais, que é o @GESSEPUC no Instagram, Twitter, no YouTube e no LinkedIn, que é o Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais. No episódio de hoje, então, vamos falar sobre a guerra no Líbano, e iniciando com uma breve contextualização, desde o dia 8 de outubro de 2023, um dia após os ataques do Hamas a Israel, o Hezbollah, que é um grupo armado e um partido político atuante no território libanês, iniciou um ataque inicialmente simbólico às forças militares israelenses que se encontravam nas fazendas de Shiba, que é um território libanês que ainda está sob ocupação israelense. E esse ataque deu início a uma série de ataques contínuos, de graus leves e moderados, entre o Hezbollah e Israel, na região da chamada região fronteiriça entre os dois países. Nesse momento, o Hezbollah anunciou que os ataques com Israel não eram uma frente de guerra, mas de apoio aos palestinos e a Gaza. Sendo assim, a condição era: se houvesse um cessar-fogo em Gaza, os ataques na fronteira cessariam. Desde esse momento já era anunciado que o Hezbollah não queria uma guerra com Israel, embora o governo israelense já tivesse anunciado, principalmente nas últimas semanas, o deslocamento de tropas militares para o norte do país. Mas a situação no campo de fato mudou a partir da explosão dos pagers e walkie-talkies, como todos e todas acompanharam, seguida do assassinato de figuras centrais do Hezbollah, como Hassan Nasrallah, e o início de bombardeios massivos e letais em diversas regiões do Líbano. Mais recentemente, principalmente na última semana, nos últimos dias, nós vemos as constantes tentativas das forças israelenses de uma incursão terrestre. Então, é nesse contexto que nós já temos mais de 2.000 mortos, mais de 1.200.000 deslocados e mais de 10.000 feridos em território libanês. E hoje, para conversar aqui com a gente, temos a honra de contar com a presença de Fátima Chiaito, do canal Fala Fatuma, para quem conhece, que infelizmente compõe as estatísticas mencionadas. Então, Fátima Habib, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite e por me receberem aqui, né, e a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Bom, boa noite. Para iniciar as perguntas, nós gostaríamos que você abordasse as suas percepções desde o dia 8 de outubro. Como estava a situação e as discussões dentro do Líbano nesse período em relação à frente de apoio e a Gaza, e quando você percebeu que a situação escalaria. Poderia comentar também, por favor, como foi o seu processo de deslocamento? Claro. Então, desde que tudo isso começou, né, no Líbano, em 8 de outubro, começou a ter uma sensação, assim, de desespero aos poucos, né, que foi aumentando mais e mais. Então, no começo a gente já ficou muito assustado, porque uma guerra nunca é bom, né, mas o Líbano já estava sofrendo, né, por causa desde 2019, eu acho que foi. Nossa, é que é tanta coisa acontecendo no Líbano, desculpa. Mas teve a crise financeira, teve a explosão no porto de Beirute. Então, tantas coisas uma atrás da outra, que aí a gente falou, meu Deus do céu, mais uma guerra vai destruir completamente o país. Então, aos poucos, a gente começou a sentir o desespero, né? Ao ver os massacres em Gaza, ver aos poucos como que as coisas estavam escalando. E no começo, realmente, eu não estava no Líbano, eu estudo, né, na França, estava terminando meu mestrado, então eu estava lá e meus pais foram para Paris para ficar comigo por um tempo. Eles falaram, sei lá, o quê? 2 semanas e se Deus quiser tudo dá certo, todo mundo volta para casa. E aí eles ficaram lá por 2 meses. Mas aí quando passaram 2 meses e estava todo mundo tipo, e agora? Sabe, pelo jeito, ou vai piorar muito, ou vai continuar assim,
ou vai parar, mas ao mesmo tempo, tipo, parar não parece que é uma solução, que é uma perspectiva, né? Então, eles acabaram voltando para o Líbano. E o estresse, o desespero só aumentava mais e mais. Então, quando minha família estava do meu lado, era um pouquinho menos, sabe? Ah, os meus pais, meus irmãos estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem meus avós, meus tios, o resto da família no Líbano. Então, já tinha esse estresse de, sabe, você tá preocupado com eles o tempo todo. E aí, quando minha família foi, e aí a situação começou realmente a piorar mais e mais, foi desesperador ficar acompanhando as notícias, sabe? E vendo em Gaza também começando a piorar mais e mais. Então, mas, assim, a situação, por mais drástica que estivesse, não estava tão ruim quanto o que está acontecendo agora. Então, era uma coisa, tipo, mais viável, infelizmente. É uma coisa que, tipo, assim, estamos em guerra, tem lugares que são muito perigosos, porque se você estiver lá, você vai morrer com bomba, mas a gente tem que continuar a vida. Não tem como você parar a sua vida. Então, minhas irmãs indo para a escola, todo mundo teve que continuar, porque, infelizmente, a vida não vai parar, ainda mais quando é uma coisa que, sabe, tá acontecendo o tempo todo. Então, tinha momentos, sim, que era muito mais desesperador, porque era próximo da nossa cidade, ou em Beirute, né, as poucas vezes antes que teve agora, né, todo dia em Beirute, mas as poucas vezes que teve era, tipo, ligar para todo mundo, ver se tá todo mundo vivo, se tá todo mundo bem. Então, realmente muito desesperador. E aí, em julho, eu fui pro Líbano, né, passar as férias lá, e a situação começou aos poucos, mais e mais. Teve o ataque dos pagers, né, como você citou, depois teve os walkie-talkies, depois teve um ataque em Beirute, e aí, depois disso, foi só ladeira abaixo. Então, na segunda-feira, dia 23 de setembro, que foi o dia mais, assim, desesperador, angustiante que teve, foi quando a gente teve que se deslocar e ir para Beirute. Então, nesse dia, como nos dias anteriores, a gente já estava acordando bem cedo aos sons de bombas, só que geralmente são, assim, nas cidades ao redor, porque a gente mora no sul do Líbano, você escuta várias bombas, só que isso é mais de manhã, eles, infelizmente, sabe, gostam de fazer mais ainda, bombardear mais ainda de madrugada. Então, sabe, você não consegue dormir de dia, não consegue dormir de noite, é realmente para aterrorizar as pessoas. Então, a gente acordou todo mundo com o som das bombas, mas foi aquela coisa, tipo, ok, agora parou um pouco, agora vai ser mais esporádico. Mas não. Aí a gente, né, teve o aviso, aquela baboseira, né, de que nos deram um aviso e saiam das suas casas. Mas, tipo, quem deu a vocês o direito, né, de falar saiam das suas casas? E é aquela coisa, né, na mídia que a gente vê. Foi um aviso para falarem que deram um aviso, porque 10 minutos depois já estavam bombardeando na frente da casa, tipo, ao redor da casa de todo mundo. Então, não acho que dê para sair de casa em 10 minutos e você já está em uma área segura. Então, foi realmente, assim, no momento a gente só pensou, meu Deus do céu, será que vai mesmo? O que está acontecendo? A gente escutando as bombas aumentando, e aí a gente subiu, né? Falou assim, vamos para Beirute, e depois disso a gente dá um jeito de sair do Líbano e vir para o Brasil. Mas, no momento, você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe como que você vai colocar as coisas na mala, mas você precisa colocar alguma coisa, você não sabe se você vai voltar. É a parte mais triste, né? Você vai sair de casa, você não sabe se você vai voltar, você não sabe se você vai ver o resto da sua família de novo, se você vai conseguir voltar para sua casa. Não é nem mais questão, eu volto ou não volto? Será que minha casa vai estar lá? Será que as coisas vão estar lá? Então foi, sabe, quanto tempo será? Abrimos as malas cada um, não sei nem como a gente conseguiu, assim, escutando as bombas, tudo tremendo, a casa treme. E aí foi colocar, sabe, você pensa assim, o que eu preciso, sabe, roupas íntimas, uma blusa, calça, vai colocando assim coisa, tipo, hijab, as partes do hijab que eu preciso. E aí foi tudo assim, jogando na mala e o mais rápido possível tentar sair. E aí a gente foi, né, para Beirute. Uma coisa, né, o trânsito estava tanto, porque todo mundo também estava indo para Beirute, que geralmente a gente chega, sabe, se você andar bem devagar, em 2 horas do sul, tipo, de perto da onde a gente mora, né, perto de Sur. Então era 2 horas, a gente demorou 10 horas para chegar.
estava tudo engarrafado. Então foram 10 horas de desespero, porque também a cada minuto que passava, mais demorava para as outras pessoas. Minha mãe e minha irmã estavam em outro carro. Então foram 12 horas para elas chegarem. E aí, para piorar, né? Imagina, você tá na estrada, tudo fechado, você não tá conseguindo dirigir, você não tá conseguindo fazer nada, tá vendo as bombas caindo ao seu redor, e aí eles cortaram o nosso sinal também. Então foram 10 horas em que eu acho que a cada 30 minutos a gente conseguia 1 minuto, 2 minutos de sinal. E aí nesses 2 minutos é tentar falar com todo mundo, ver se tá todo mundo bem. A gente desesperado tentando falar com a minha mãe, e o sinal não pega na mesma hora para todo mundo. Então era mandar mensagem para ela, esperar que, sei lá, que ela esteja com o sinal também para conseguir falar. Então, foi realmente uma coisa que só de lembrar dá uma angústia. E aí, chegando em Beirute também foi outra coisa, né, para conseguir passagem, muito difícil. Todos os voos foram cancelados e até hoje a única companhia aérea que está funcionando no Líbano é a Middle East Airlines, porque é libanesa. Então, eles são os únicos que têm permissão de entrar e sair, né? Aquela coisa utópica, né? Tipo, meu Deus do céu, você tem permissão, não é utópica, é distópica, eu acho, a gente precisa da permissão de Israel para um avião pousar no Líbano. Então, foi mais ou menos isso, eu acho que, assim, mais em geral. Primeiro, muito obrigada. E eu gostaria de fazer só uma observação. A gente está vendo, por exemplo, lá o furacão lá nos Estados Unidos, que as pessoas tiveram ainda mais tempo, né, de aviso antes para saírem das cidades e já provocou aquele engarrafamento que a gente vê nas notícias. Eu fico imaginando em 10 minutos também o quão sufocante deve ter sido. Sim. Agora, para a segunda pergunta, sobre os noticiários e as redes sociais, qual a sua opinião sobre a forma como a guerra está sendo transmitida? O que você acha que poderia ser abordado de forma diferente para que as pessoas compreendessem a realidade e a complexidade dessa questão? Vide também sua própria iniciativa. A gente pode ver que a mídia é uma forma de poder enorme agora na sociedade, mais do que nunca. Então, é essencial para realmente mostrar e fazer as pessoas acreditarem no que cada canal, cada mídia, sabe, eles querem que você acredite. Infelizmente, não só aqui no Brasil, né, mas ao redor do mundo, tem uma... não sei como explicar, só que eles sempre, infelizmente, vão acabar mostrando o lado de Israel mais, porque eles têm mais poder, eles têm o apoio dos Estados Unidos, eles têm o apoio das grandes nações, e quem tem o poder que faz a narração do jeito que eles querem. Então, é muito triste ver que mesmo com tantos muçulmanos ao redor do mundo, a gente ainda está todos os dias lutando para que as pessoas vejam a gente como humanos. Não é nem questão, você não precisa nem, sei lá, me defender, você não precisa nem achar que eu tô certo, é só me veja como humano. E faz 1 ano e mesmo assim, graças a Deus, a gente vê o quanto que mudou desde que tudo começou. Quando começou foi horrível de acompanhar os jornais e ver a forma que a gente estava sendo retratado, mas agora está melhor, e mesmo assim continua tendo essa parcialidade, né, nas redes, em todos os cantos, infelizmente. E aí, eu, pessoalmente, por isso, quando tudo aconteceu, eu postei um vídeo, né, falando sobre, para tentar fazer com que isso seja visto por mais gente, para que chegue para mais gente, porque eu sei o poder das redes sociais. E aí, mesmo assim, eu recebi muitos comentários negativos. Até hoje eu tô recebendo, às vezes, gente que não me apoia. Eu não entendo porque que entra na minha página para, sabe, me xingar ou falar alguma coisa. Acontece. Mas também eu vi muita gente realmente dando apoio, tentando ajudar, mandando tipo, Fátima, o que eu posso fazer para ajudar? Me fala qualquer coisa, qualquer forma. Porque a rede social, né, a mídia tem uma grande parte quanto a isso. Então, eu acho que é muito importante, né, o que a gente faz de estar compartilhando em salas de aula, com seus amigos. Às vezes
porque, tipo, eu morava aqui no Brasil, eu tenho vários amigos que antes não sabiam nada sobre a gente. Era sempre essa imagem de que muçulmanos são terroristas, os estereótipos, sabe? Árabe é rico, árabe não sei o quê, e acabou, para por aí. Então, só de conversar com pessoas que você conhece já ajuda bastante. Então, quando você está postando para mais gente, assim, publicamente, ajuda muito mais. Então, tem também, né, a Karime e a Aisha, que tem o Desoriente-se, que é incrível. Eu fico todo dia, sempre que eu vejo um post, eu mando para todo mundo. Aí eu falo, você estava me perguntando sobre isso? Aqui, ó, a resposta. Então, são coisas essenciais que a gente precisa fazer, porque, infelizmente, se for depender das grandes redes, né, de TV, até mesmo no Instagram, redes sociais, a gente não vai conseguir, sabe, que o nosso ponto de vista seja mostrado. Às vezes nem precisa ser o nosso ponto de vista, é só mostrar o que realmente está acontecendo. Parece que a gente está mentindo, né, quando fala isso. Perfeito, Fátima. Eu acho importante relembrarmos também, né, que o Fala Fatuma foi um dos primeiros canais de uma muçulmana, né, no Brasil. Então eu me lembro, eu nem sabia que eu era sua prima na época. E eu já acompanhava, né? Então eu falava assim, nossa, quem que é essa menina, né? Super nova falando sobre Islã no Brasil. Então o Fala Fatuma eu acho que já veio e ainda usava muito o YouTube, né? Depois o YouTube deu aquela decaída, assim, mas ainda se usava muito o YouTube como meio também de divulgação de informação e mais do que as outras redes, né? Então, enfim, você tem esse protagonismo também nessa questão, e é muito bom que hoje você esteja novamente nesse espaço trazendo essas questões. E aí, para finalizar, então, nossa conversa de hoje, e mais articulada com essa questão sobre mobilização, sobre luta, enfim, tudo que a gente tem visto, a gente gostaria de saber a sua opinião sobre os principais desafios que você enxerga nessa luta, e não apenas a luta da comunicação, mas também sobre a questão palestina, enfim, assim como a sua importância, tanto no Oriente Médio, mas também no Brasil, né? Então, essa é uma das questões que a gente sempre tem, do porquê que é importante discutirmos Palestina, discutirmos, enfim, a situação do Líbano, que infelizmente não é a primeira vez que o Líbano está sendo atacado e invadido por Israel, assim como não é a primeira vez da Palestina, né? A gente sempre reforça que não começou no 7 de outubro. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco também sobre isso, os principais desafios que você identifica nessa mobilização, mas principalmente a importância, né, do porquê é importante estarmos falando sobre o genocídio em Gaza e sobre o Líbano nesse momento. Primeiro, obrigada, né? Realmente foi uma das primeiras, a primeira a falar sobre a religião mesmo, então eu sei o peso disso tudo, a importância disso, que aí volta para esse assunto de o porquê que é importante a gente falar sobre isso. Porque sempre uma das piores coisas é a ignorância. Às vezes a maior parte, né, do preconceito, do ódio, vem tudo da ignorância. Então muita gente não está aberta, ou até mesmo que nunca teve acesso a isso. Por isso que eu acho que é muito importante estar falando sobre isso, para diferenciar, né? Quando a gente fala que a gente é contra o Estado genocida de Israel, então a gente não saber diferenciar entre religião, entre pessoas no momento e entre sionismo, entre cada coisa, que muita gente acaba achando que se você fala que você odeia a forma que a gente está sendo tratado, significa que eu odeio os judeus, sendo que não tem nada a ver. Religião, é uma coisa, sionismo é outro. Então é por isso que é muito importante estar falando sobre isso. E aí a gente vê que realmente, como não é a primeira vez, às vezes a gente acha que muita gente também sabe sobre. Então, por exemplo, eu cresci sabendo que em 2006 teve uma guerra e eu estava lá também. Então, eu vivi essa guerra de 2006 e para mim é porque todo mundo sabe. Sendo que quando eu comentava que teve guerra em 2006, às vezes para as minhas amigas, falava, como assim guerra em 2006? Parecendo que, tipo, como assim, sabe? Ou que o Oriente Médio está sempre em guerra. Que é outra coisa, né, que o pessoal já fala, é que é muito complicado e segue com a vida. Sendo que, tipo, tá acontecendo ainda com o apoio de
muita gente poderosa. Então, é por isso que eu acho que é muito difícil, né, isso de o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho fé de que vai melhorar, eu tenho muita fé, tenho muita esperança. Igual você disse, né, teve 2006, Israel estava ocupando o Líbano até os anos 2000, né, o sul do Líbano. Ainda tem a Sheba, né, só que igual em 2000 a gente conseguiu tirá-los, né? Eles não estão conseguindo ocupar realmente, porque uma coisa que a gente consegue ver ao longo desses tempos todos é que eles têm tecnologia, eles têm poder, eles têm financiamento, mas no momento que eles estão tentando entrar, né, por terra, eles não têm essa força também. Então é uma coisa de a gente tentar ver de uma forma positiva, de que terrestremente eles não estão. É assim a palavra? Por forças terrestres. Forças terrestres. Por forças terrestres, eles não estão conseguindo fazer isso. Então a gente tem esperança. Igual antes a gente conseguiu tirá-los, igual antes a gente conseguiu fazer com que a ocupação parasse, né, acabasse no Líbano, e que teve épocas, eu sei que na Palestina nunca acabou totalmente, mas também não foi agora que começou. Então é meio que explicar isso, mostrar que a gente conseguiu antes, que a gente vai conseguir de novo, é ter fé, só que o que ainda a gente não sabe é quando. E é isso que te deixa angustiada, porque você não sabe quando. Tipo, eu tô aqui, graças a Deus a gente tá seguro, a gente tá bem, e isso é muito importante, mas ao mesmo tempo nossa cabeça tá no Líbano, nosso coração tá no Líbano, tá na minha família, tá na minha casa, de não saber se será que a minha casa vai ser a próxima a ser bombardeada, a gente não vai ter mais nada? Sabe, é ver o esforço de todo mundo, né, o trabalho de anos, todo mundo construindo casas, trabalhando de tudo para fazer uma coisa sendo destruída em segundos. Então, por isso que eu acho que é importante continuar falando sobre, mesmo se a gente acha que talvez a gente não consiga mudar nada, mas não é verdade. Então, pouquinho por pouquinho, sabe, uma pessoa que você fala, você consegue abrir os olhos de uma pessoa, talvez ela fale com duas e abra os olhos de mais duas pessoas. Então, imagina, aos poucos você vai conseguindo realmente quebrar os estereótipos, desmistificar essa ideia de que o Oriente Médio está sempre em guerra porque é assim. Às vezes sabe, só porque é assim mesmo. E aí é fazer as pessoas conseguirem confiar mais em notícias que não são das grandes redes. Então é meio que para conscientizar as pessoas. Por isso que eu acho que é muito importante continuar falando sobre. E ter esperança, realmente, mesmo depois dos ataques, das mortes, de tudo isso, sabe, ter esperança de que Deus está com a gente, né? Se você for dessa parte mais religiosa, e também da parte, assim, logicamente, vendo a força da fé também, que volta, né, pro religioso. Desde que tudo começou, eu vi, né? Todo mundo fica falando da força dos palestinos, da fé deles, de que mesmo com todos os bombardeios ao lado, eu vejo também minha família, meus avós, mesmo com tudo isso, eles falam, mas o Líbano vai sabe, vai ser livre, a Palestina vai ser livre, e eles têm tanta fé e tanta convicção do que eles falam que você não tem como você falar, ai, não, como assim, não? Você tem os seus momentos de fraqueza, que é normal, só que você tem aqueles seus momentos de não, a gente vai conseguir. Mas é só questão de paciência no fim do dia. Perfeito, muito obrigada, querida, muito obrigada pela sua disponibilidade também de conversar aqui com a gente. Eu e a Bia, a gente esqueceu de se apresentar também. A apresentação ficará para o final dessa entrevista. Eu sou Karime Chiait, sou doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas. E Bia? Eu sou a Beatriz Lupetti, eu sou graduanda em Relações Internacionais pela PUC e também faço parte do GES. Fátima, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Sinta-se extremamente à vontade para retornar quantas vezes quiser, para trazer o tema que quiser, porque a gente, com certeza, depois que a gente convida uma vez, a gente, enfim, vai chamar sempre. E eu espero que na nossa próxima conversa, para falarmos em tempos mais pacíficos, minimamente, né? Então, Bia, quer encerrar a nossa entrevista?
Sim, bom, então também gostaria de agradecer, faço das palavras da Karine as minhas. E para encerrar, eu acho que durante a nossa conversa também foi mencionado, mas acho legal deixar mais claro aqui também para quem quiser seguir a Fátima, ela tem tanto no Instagram quanto no YouTube. No TikTok eu não me recordo, mas acho que todos são Fala Fatuma. Se vocês Sim. pesquisarem, vai ser facinho de achar. E de novo, muito obrigada por ter aceito participar e pelas contribuições que você trouxe hoje. Muito obrigada, gente, pelo convite e espero voltar também. Qualquer coisa que vocês quiserem, estou pronta e algum dia falar sobre coisas mais felizes, espero eu. Com certeza. Muito obrigada, meninas, e muito obrigada também a todos e todas que nos assistiram aqui hoje. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.